Joanete, sabe aquela região do pé que o dedo fica um pouquinho desviado e torto? Seguramente você sabe o que é um joanete, todo mundo já ouviu falar sobre joanete, mas a maioria nem se pergunta sobre a real causa, só vai lá, opera e com o tempo volta a ter recidiva. Quando não, tenta corrigir com algumas órteses vendidas na internet, com interesses pura e simplesmente econômicos e não explicam de fato qual é o motivo por trás daquela deformidade, daquela adaptabilidade do seu corpo, conhecida como joanete. Então, se você quer saber o que causa o joanete realmente, qual é o mecanismo para tratar ou para prevenir, talvez você já tenha uma série de conjunturas no seu corpo e o seu dedo está começando a entortar. E se você frear isso antes, você não vai evoluir para o joanete. Esse é um vídeo, gente, de utilidade pública, porque todo mundo pode ter joanete em vários estágios da vida, pode do nada começar a surgir, absurdamente ficar torto, como pode desde pequenininha começar esse problema e virar uma deformidade grande. Então é um vídeo que vai ajudar você, seus familiares e todos mais, tá bom? Se você não me conhece, você é novo por aqui no meu canal, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, especialista em osteopatia e também trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa para ajudar a identificar a dor, a real causa de dor e sofrimento das pessoas. Toda semana posto no meu canal do YouTube um conteúdo para ajudar você nesse processo. Quero que você entenda que eu não vou falar sobre o sintoma, eu vou falar sobre a real causa de dor e sofrimento e como resolver, tá bom? Se você também já não conhece os meus vídeos, aproveite e se inscreve no canal, né? Você vai ter vários conteúdos, aí são mais de 400 vídeos com questões de saúde que podem ajudar você com um raciocínio bem diferenciado. Então clica no botãozinho, se inscreve, já dá o joinha e curte o conteúdo. Eu gosto de ir direto ao ponto, pessoal, sem muita firula, né? Até porque muitas pessoas veem os meus vídeos e pedem isso. Ó, doutor, vai mais ao ponto, eu tento pular algumas questões. Mas tem questões que eu preciso que vocês entendam. Então, não me leve a mal se o vídeo leva às vezes 15 ou 20 minutos. Do fundo do coração, só quero que você entenda. E não dá para atalhar coisas que é necessário você ver, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre o joanete, eu notei aqui para não esquecer. Ele não surge do nada, nada surge do nada, não existe isso. Uma pessoa não fica com uma articulação mais torta, com uma transferência de carga mecânica errada do nada. Quero que vocês imaginem comigo, vamos pegar aqui dois lápis para ajudar vocês a entender. Imagina que aqui seja o pé e aqui seja o dedão, só para vocês entenderem, né? Existe uma linha de carga dentro desse pé quando você caminha. Você caminha, a carga ela é recebida pelo solo, né, do solo pelo pé, e ela entra no pé. E a hora que ela entra no pé, ela vai transitar por entre o pé e passar pelo dedão, certo? É necessário que no dedão, então imagine aqui que fosse o calcanhar, que seria o dedão, quando você toca o solo, a carga ela vai um pouco anterior ao calcanhar e vai fazer uma curva vindo até o pé. Eu não tenho aqui um pé em mãos para te mostrar, mas seria uma sensação boa, obviamente, para ajudar, transferir a carga no dedão. Se algo interfere nessa transferência, em vez da carga acontecer de forma linear, ou seja, do pé para o dedão, linear seria isso aqui, ela começa a fazer um vetor nesse sentido. E isso vai fazendo uma deformidade na articulação. Então a carga ela estava indo assim, quando você caminha e corre e tudo mais, transferindo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, certo? E aí ela começa a criar um vetorzinho discreto e vai entortando o joanete e você está com o dedo desse jeito. Agora, a pergunta que você deve me fazer é a seguinte: tá bom, doutor, então o joanete tem uma causa, essa causa vai alterar a transferência de carga biomecânica para o meu dedão e vai sobrecarregar aquela articulação. Como qualquer outra instância, gente, como ter um joelho mais valgo ou mais varo, o joelho para dentro ou para fora. Da mesma forma, a linha de carga entre tíbia e fêmur era uma e aí começou a se alterar essa linha de carga. Vocês vão entender o porquê disso. Vai por mim. Mas primeira coisa é não achar que o problema, pessoal, ele é só no local, tá? Ele não é no local, ele é o resultado. Então, joanete, joelho valgo, tudo isso é uma adaptabilidade, é uma estratégia do teu corpo para corrigir uma falha biomecânica. Vocês veem eu falando toda vez nos vídeos sobre isso. O termo falha biomecânica, que eu introduzi na minha metodologia de avaliação e tratamento, nada mais é do que um conjunto de estratégias que o corpo faz frente a um problema. Então, você tem um problema, uma causa, ela cria uma cadeia lesional, essa cadeia lesional que é o conjunto dessas falhas, ok? Dessas estratégias, dessas formas com que o corpo criou para tentar resolver o problema. Não tem nada de errado, né? O termo falha ele é só para você entender que não seria o normal, não seria o ideal, não seria o perfeito para não ter dor. Porém, é o que tem de melhor segundo o que o seu corpo pode fazer, tá bom? Parar de achar que se resolve tudo com cirurgia, você vai operar o pé. Mas se a cadeia lesional continuar, se a falha biomecânica continuar, se o contexto causal estiver ali, vai estourar ou de novo no joanete ou em outra articulação.
Você vai lá, opera o pé fica bom, mas agora você começa com dor no joelho. Entendeu? Aí depois você vai no joelho e vai pro quadril e assim por diante. Você não está resolvendo nada, você está só complicando o seu corpo. O Joanete é um mecanismo de adaptabilidade. A adaptabilidade, você precisa aceitar, entender e respeitar essa adaptabilidade, tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre a real causa? A real causa do Joanete não é uma causa específica, obviamente, que existem vários para cada um, mas sempre vai ser da seguinte forma. Ou ela vai vir por uma via neural, que eu já vou explicar, ou ela vai vir por uma via visceral. São salvas as situações que ela não vai vir por aí. Ela pode vir por uma questão somatoemocional ou por uma questão traumática, tá? Vamos dar um exemplo de uma via neural para vocês entenderem. Eu vou tentar desenhar aqui no meu corpo para vocês entenderem. Vamos supor que eu comecei com uma inflamação de ouvido do lado direito. Olha que loucura que é o corpo humano para vocês entenderem. Esse problema de ouvido, se ele for relevante para o meu corpo, ele vai realmente criar uma adaptação no meu corpo, uma adaptação. Então ele vai criar uma diminuição no movimento do osso temporal, que é esse osso aqui. Essa disfunção do ouvido vai gerar toda uma restrição na região cervical superior para adaptar a perda de movimento, também rotacional do crânio. Essa restrição na cervical superior, ela vai tensionar junto com as disfunções do ouvido e do temporal e tudo mais, vai tensionar um tecido chamado saco dural, que protege a medula, que é formado pelas camadas meníngeas, né? Esse saco dural ele vai até lá embaixo no sacro e no cóccix, nessa região em S2, bem embaixo, aqui em cima, certo? Sacro e cóccix. E aqui em cima, geralmente do lado oposto, então do lado esquerdo, ele vai criar uma adaptação, como por exemplo, uma rotação para a esquerda. Poderia ser de outro jeito, gente, aqui é só um exemplo metafórico, tá bom? Então uma rotação para a esquerda. Então um problema que começou no ouvido direito, criou um prejuízo no temporal, na sutura occipitotemporal, cervical superior, nas torácicas altas, isso tudo é adaptabilidade. Tudo isso é o corpo pegando um problema e resolvendo num lugar. Tudo isso é uma cadeia lesional ou uma falha biomecânica, certo? A falha do movimento biomecânico do temporal, por exemplo, ok? Então, chegamos lá no quadril. Esse quadril vai fazer uma rotação para a esquerda, tá? Nesse sentido. Isso é uma adaptação pela tensão que vem da dura mater nessa região da base do sacro, da base da coluna, que seria aqui, região sacral. Então vai fazer uma rotação para a esquerda. Se você mesmo fizer aí agora em pé, a rotação para a esquerda com inclinação para a direita, você vai ver que você ficou na ponta do pé esquerdo. Na ponta do pé esquerdo. Como se não bastasse, querido seguidor, o pé vai girar para fora um pouco e o joelho vai vir para dentro, né? Aqui no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas o pé ele gira para fora e o joelho vem para dentro. Grave essa informação, por quê? Eu vou ensinar vocês hoje exercícios para recuperar esse vetor de movimento, para readaptar esse padrão de movimento. Então, se você ficou com o quadril esquerdo mais alto na ponta do pé e o pé girado para fora, você entende que o seu pé não estará plano, ele estará assim, inclinado para baixo, e ele não estará neutro nessa posição anterior, ele estará rodado para fora. Toda a carga vai se depositar no primeiro dedo na região da articulação, gerando o dito cujo joanete. Ok? Pensa, o joanete ele é causado, a causa dele acontece quando o pé fica em plantiflexão persistente por uma assimetria de membro inferior, que nesse caso é uma assimetria funcional, ou seja, ela não é real, não é verdadeira, a pessoa não tem a perna menor, ela só está tensionada por um distúrbio craniano. Eu dei um exemplo de um distúrbio de ouvido, mas poderia ser qualquer distúrbio. Eu quero que vocês entendam isso. O sistema locomotor, músculos, ossos, ligamentos e tendões, ele é altamente adaptável a toda e qualquer circunstância. Se você evoluir com um problema de rim, ele vai se adaptar. Se você evoluir com um problema emocional, ele vai se adaptar. Ele não é o carro-chefe, ele é o final do problema, ele é o que se vira, ele é o que se adapta, tá bom? Então é interessante você entender, o pé ficou implante com uma rotação externa. Essa rotação externa quem faz é a tíbia, tá? A tíbia, que é o osso da perna, certo? A tíbia. Ok? Então o joelho da pessoa que deveria estar reto, agora a tíbia está girada para fora e o joelho para dentro. Depois do exercício eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Então é fato que esse vetor não só vai gerar o joelho em valgo, como o pé rodado para fora com uma sobrecarga no dedão. Isso pode ser uma coisa macroscópica, que você vai gritar e ver e vai estar ali nítido, ou não, pode ser algo muito discreto e só ao longo de vários anos você vai ver o joanete se apareceu. Tá bom? Então essa é uma das causas. Como eu falei, de via neural. A mesma situação se aplica a uma víscera, a um órgão. Eu poderia aqui fazer várias e várias cadeias lesionais, mas isso só vai confundir vocês. O que eu queria que vocês entendessem é que joanete é uma adaptação ao modelo ou neurológico ou à parte visceral, as disfunções viscerais. Você tem que correr atrás de qual é a sua causa, tratar a sua causa para reverter. Se você não sabe qual é a causa de dor e sofrimento que você tem, aqui embaixo
tem o nosso mini curso completo. Você faz todo um autodiagnóstico seu numa aula e depois você tem 13 aulas para saber, toda aula você vai saber uma causa para algum problema. Não interessa a dor que você tenha, a queixa que você tenha, o sintoma que você tenha, não me interessa. Lá dentro estão as causas das principais dores, disfunções e problemas que as pessoas têm até hoje, tá? Da causa mais lógica para a causa menos lógica. Só acessar o mini curso ali, ele tem um valor bem acessível, você compra esse material, faz numa semana em casa, descobre essa causa, trata em casa com as dicas que estão lá dentro. Tá tudo ali embaixo, então clica aqui embaixo nos links, vocês vão saber. Então, importante entender, você tratar a causa desse problema, desse joanete e a cadeia lesional, você garante que o problema pare, ele freie. Porém, se o joanete já está torto, é óbvio que em alguns casos é necessário cirurgia. Então eu não estou nesse vídeo para dizer para você assim, ó, trata a causa, a cadeia lesional e o joanete vai voltar. Não vai, porque ele já está torto, já é uma lesão estrutural. Joanete é uma alteração estrutural, a estrutura está acometida. A menos que você vá lá e opere, ele não volta. Existem soluções para amenizar, para diminuir, como palmilhas corretivas, exercícios corretivos, ajudam. Mas se você não frear a causa primária e a cadeia lesional, você vai continuar tendo aquilo ali recidivando, voltando, tá bom? Então bota isso na sua cabeça. A causa é simples pra caramba. A falha biomecânica é bem complexa. A cadeia lesional, bem complexa. Precisa de ajuda profissional, tá bom? Muitas vezes precisa de ajuda profissional. Mas eu vou ensinar para vocês alguns exercícios que vão corrigir um pouco dessa falha biomecânica. A partir do quadril para baixo. Não vou ensinar daqui para cima, porque daqui para cima pode ser ou craniano de via, como eu falei, neural, ou algum problema visceral. Aí vai confundir muito. Então vamos trabalhar alguns exercícios do quadril para baixo para tentar ajudar você, tá bom? Esses exercícios vão trabalhar basicamente a rotação externa da tíbia, né? A modificação dessa rotação para a rotação interna da tíbia, né? Mobilidade do joelho e mobilidade do quadril, tá? Inclusive, se você não sabe como fazer mobilidade, eu vou te ensinar várias ferramentas aqui também, tá bom? Anotei tudo para vocês, agora vamos para os exercícios para vocês poderem desfrutar um pouquinho da correção dessa questão do joanete e parar de ser enganado com uma série de recursos de órteses que vão puxar o seu dedo para o lugar. Não vai. Ou você vai acabar operando, ou terapia manual para ajudar a diminuir um pouco do estresse do teu joanete, ou você vai usar uma palmilha corretiva para ajudar a mudar através da pisada, porque essa cadeia lesional que eu citei, gente, ela é de cima para baixo, certo? Você consegue, às vezes, com uma palmilha, mudar um pouco dessa cadeia de baixo para cima. Mas vai por mim. Ela é bem mais resolutiva, o tratamento, quando você acha a causa. Eu dei um exemplo de ouvido já para quebrar os paradigmas de vocês e achar que assim, a causa é bem lógica. Não é lógica. Ela às vezes é bem bizarra, bem fora do que você imagina. Tenho certeza que muitas pessoas, já no começo do vídeo, quando eu falei do ouvido, já saíram fora do conteúdo. O que é uma pena, porque você não tem conhecimento para julgar o que é causa. Eu já estudei isso por muito tempo, por vários anos, já validei com vários pacientes e posso dizer para vocês, as causas são mais simples, mais óbvias, mais bestas do que parece, mas são geralmente muito longe do que o cliente pode imaginar. Ninguém nunca imaginou ouvido, joanete. Posso explicar, lhe mostrar, testar, fazer você entender, mas você tem que acreditar e querer mudar, tá bom? Vamos aos exercícios para vocês poderem ter esse benefício. Bora lá! Bom, pessoal, agora eu vou fazer para vocês então alguns exercícios. Eu me distanciei bastante aqui para vocês poderem me ver por completo. Espero que vocês consigam entender o exercício. Só para lembrar, a cadeia lesional começou, esse é um exemplo que eu estou dando, começou no hemicrânio direito, ela vai causar várias disfunções até chegar na pelve, mas essas são bem complexas, acredito que vocês não vão entender tão fácil no vídeo, tá? É importante vocês entenderem o básico, seria do quadril para baixo. Aqui no quadril, gente, vai ter um quadril que vai estar um pouco mais posterior, ó, mais posterior e mais alto, tá? Nesse sentido, fazendo com que eu fique com o pé em plantoflexão. Vocês conseguem perceber no vídeo, meu pé com a ponta do pé no chão, assim, plantiflexão? E também vai estar com uma rotação externa, desse jeito, com o joelho para dentro. Então a gente tem que quebrar esse padrão, tem que trazer o ilíaco anterior e mudar esse vetor, tá bom? Exercício simples então, perna direita para frente, joelho esquerdo no chão, ó, joelho esquerdo no chão, a outra mão apoia atrás, você vai jogar o quadril para baixo. Vai jogar o quadril para baixo. Vou abaixar um pouquinho o vídeo aqui para vocês entenderem, porque eu vou fazer tudo o vídeo no chão, tá? Aqui a qualidade gráfica não é a prioridade é o exercício. Então você pode apoiar a mão direita no joelho, jogar o quadril para baixo, ok? Para forçar esse quadril para frente. Primeiro exercício. Segundo exercício, vou fazer aqui no chão, no tapetinho para não ficar direto. Vocês podem fazer um exercício simples que as crianças conhecem como borboleta. Você já deve ter ouvido falar, né? Ó, simples assim. Junta os dois joelhos, os dois pés, tragam próximo ao centro do glúteo e agora
você esforça um pouquinho para fora o joelho, pode forçar com a força do cotovelo, estende a coluna, bem forte, mantém essa posição. Se você conseguir, você pode entrelaçar seus braços e elevar eles ao teto. Perceba que no meu caso já é mais difícil, né? Ó, até para mim, ok? Digo isso porque você fazer a extensão da lombar e forçar os joelhos para fora, você está diminuindo a rotação externa da tíbia, você está forçando ela em rotação interna. Observa, ó, rotação interna, ok? Desse jeito. Então faz a abdução lá do quadril e eleva. Se você não conseguir levantar os braços, só o tronco, ó, ok? Como eu estou fazendo aqui. Você pode manter ou mobilizar, literalmente, borboletinha, como eu falei, né? Borboletinha. Mobilizar ou mantém e respira. Ok? Então você mobiliza o ilíaco no primeiro momento, que é aquele exercício número 1, e depois você faz a borboletinha. Agora, pessoal, para mobilizar, para não deixar o joelho fazer o valgo também, você pode colocar o pé um pouquinho para dentro, rotação interna, ok? E leva... Opa, deixa eu afastar um pouquinho de lado que vocês verem, ó. Acho que assim também fica melhor, ó. O pé para dentro e leva lá embaixo e volta. Volta até ficar reto. Vai de novo e volta. Copia meu movimento, tá? Copia meu movimento, porque basicamente você tem que se concentrar nisso, ó. Se o pé tá fazendo isso e gerando sobrecarga no joanete, você inverter o vetor, girar a tíbia e fazer a flexão, você está tirando o estresse do compartimento medial do joelho e do compartimento interno do pé. Basicamente isso, certo? Dessa forma. Lá no joanete, você vai poder sim fazer um exercício, eu vou mobilizar, uma mobilização, mas queria que vocês entendessem essas duas questões. Quadril e joelho. E por último, o tornozelo, que nesse exercício acaba trabalhando junto, tá? Você pode desenvolver vários exercícios. Você pode fazer a mesma posição que você está fazendo aqui, ó, e lá na academia fazer o afundo, ó. Sem problema nenhum. Percebe? Eu estou fazendo a mesma coisa, ó. O exercício de afundo, certo? Só que com rotação interna. Você pode fazer o próprio agachamento com um pouquinho de rotação interna, sem problema nenhum, ó. Não vai me exagerar, porque no agachamento, pessoal, quando você estende o joelho, é da natureza ele fazer rotação externa. É natural isso. Mas você está querendo quebrar um pouco desse padrão. Então você faz uma leve rotação interna, ó, aqui seria suficiente, e faz o movimento. Não vai ser antifisiológico, não vai machucar nada, só vai tirar um pouco do estresse medial e lá daquele ponto. Isso para ajudar no processo. Agora vamos no joanete, gente. No joanete, eu até vou sentar e pegar o banquinho aqui, vai ficar mais fácil para vocês verem talvez no vídeo. Tá? Ó. Felizmente eu vim com calçado sem meia. Vou trazer meu pé para vocês verem. No joanete, obviamente, vocês vão ver o joanete desviado, certo? Aqui vocês vão aplicar uma técnicazinha manual, chama técnica intraóssea. Eu jamais ensinei isso na internet para alguém, né? Mas vou lá, vou ensinar para vocês, tá? Então é bem simples, ó. O joanete está fazendo esse vetor, certo? Essa é a natureza que ele quer fazer, ok? Para baixo. Você vai dar suporte com a mão direita, trazendo ele para o vetor. E com a ponta do dedo esquerdo, você vai entrar em toda essa face lateral, não é um ponto, é toda a face lateral. Vocês vão ver que eu vou ficar mexendo. Você vai entrar e vai fazer um toque bem profundo. Aqui o meu eu não vou sentir nada, gente, porque eu não tenho joanete, né? Ó, olha a força com que eu coloquei. E lá você comprime, não é tão leve a compressão. Você comprime pelo menos 10 segundos, 15 segundos. E aí solta. Vai no outro ponto e solta. A técnica propriamente dita, a gente executa com as duas mãos. E existe uma profundidade para fazer, ó. Aqui é a profundidade. Lá dentro o tecido vai se reorganizar e a gente segue essas tensões. Eu tô falando como eu faria num joanete, conhecendo técnica intraóssea como eu conheço, tá? Isso não é uma coisa que você vai ver em qualquer vídeo da internet, eu sinto muito, tá? E eu sinto muito mesmo, tá? Aqui eu quase não tenho lesão intraóssea, então eu nem tenho como seguir. Mas são técnicas que promovem um realinhamento daquelas ditas cargas. Lembra do exemplo dos 2 lápis que eu dei? Aquilo ali são técnicas que vão moldando o osso. Então eu gostaria que você simplesmente suportasse o teu dedão e aqui você gera uma compressão com a ponta do dedo no ponto que está mais denso, mais duro, mais doloroso e mantém por 10 a 15 segundos. Lembrando, de nada adianta eu tratar o joanete se eu não tratei a causa, se eu não tratei as compensações, a cadeia lesional. Em resumo, meus queridos, vocês sempre vão chegar em todos os meus vídeos e vão entender uma coisa. Ou você acha a causa ou você não está fazendo nada. Ou você trata a raiz do problema, ou você está perdendo seu tempo e seu dinheiro, tá? Você quer descobrir como achar a real causa? Aqui embaixo tem o nosso mini curso. Se você não conseguir desse jeito, você vai ter que marcar uma consulta, que pode ser presencial ou online. Eu tenho várias pessoas do mundo todo, muitas pessoas no online. Hoje eu não consigo mais responder todo mundo pelo YouTube. As pessoas marcam e aí eu consigo conversar com elas, tá? E explicar esse processo.
o joanete tem como melhorar muito antes que ele se estabeleça numa estrutura muito irregular. E aí você vai precisar operar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não esquece de curtir e de compartilhar. Escreve aqui nos comentários se você conseguiu fazer o exercício ou não, se entendeu ou não. E até o vídeo da semana que vem. Fiquem com Deus.